Te pedimos a tua bênção nesta manhã sobre cada vida que se encontra neste santuário, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa abençoar cada um nesse dia. Ó Senhor, fica conosco, opera em nossas vidas, fala conosco, abençoa, ó Pai, que possamos aprender mais e mais a tua palavra, enche-nos da tua graça nesta manhã. No nome de Jesus, para todos com a paz do que Senhor. te pedimos, te agradecemos. Vamos louvar ao nosso Deus com o número 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde, repouso eterno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir as vossas revistas na lição de número 11. A nossa lição de hoje, a lição de número 11, o tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A Igreja de Deus falando o tema de nossa lição de hoje. O nosso textuário diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4 e 1. A igreja. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem cotidiana a humildade, a mansidão e a longanimidade. A igreja. Nossa leitura diária de segunda-feira, Efésios 4, 1 e 2. Terça-feira, Filipenses 2, 5 e 8. Quarta, Mateus 11, 29. Quinta, Gálatas 2 e 20.
Sexta, Salmo 86, 15. Sábado, 1 Coríntios 1 e 10. Eterno Deus, te louvamos, te glorificamos pela leitura da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações, os corações dos Teus filhos nesta manhã. Que Tu possa falar conosco através do Teu ensino, da Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. A todos os nossos queridos e amados irmãos, com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã abençoada, nós estamos aqui para, mais uma vez, aprendermos do Senhor. Escola dominical, a modalidade está um pouco diferente, mas eu louvo a Deus pelos santos que estão aqui. Então vamos lá, tema da lição: e longanimidade. Texto áureo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo estava preso, estava na prisão, por causa do Evangelho, por causa da igreja, por amor à palavra de Deus, ele estava preso. Paulo, ele foi preso por 3 vezes. Anotem isso aí, os amados irmãos. A primeira prisão dele foi em Cesareia, quando passou 2 anos, ali perante o seu primeiro julgamento. Depois, quando ele chegou a Roma, ele foi preso novamente. Foi quando ele escreveu essa carta. E depois que da sua prisão, ele foi liberto por um período de tempo. Mas lá no final, mudou-se o imperador. E Paulo, por causa do cristianismo, por causa da doutrina da palavra de Deus, foi preso pela 3ª vez. Ele foi preso por 3 vezes por amor à palavra do Senhor. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na sua 2ª prisão. Ele estava em Roma e ele escreveu aos irmãos em Éfeso. Por isso que ele diz: eu, o preso do Senhor, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho. A verdade prática, a unidade na igreja, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, mansidão e longanimidade, que são os atributos que nós estaremos estudando nesta manhã, ou reestudando, né? O que quer dizer atributo? Quero que os irmãos me ajudem na ministração, por favor. Me ajudem, perguntem, colaborem, dê uma palavra. Nós temos o microfone aqui à parte. Afinal, nós estamos numa escola bíblica de aprendizado da palavra de Deus. Tá certo? Glória a Deus. Então, atributo. O que significa atributo? Qualidades, diz o professor Jefferson. O que mais? Capacidade, o professor Sérgio falou. Características, está aqui a palavra-chave que eu queria, significa características, ou seja, o perfil, aquilo que é próprio de alguém ou de algo, aquilo que é inerente a alguém, está contido nele, é um atributo. Os irmãos já ouviram falar sobre atributos de Deus. Irmãos, esses atributos que Paulo fala à igreja em Éfeso e consequentemente à igreja em geral, são atributos também divinos. Agora, tem atributos que é somente inerente a Deus e não ao homem. E não ao homem, tem atributo que só a Deus pertence. Esses aqui, Deus compartilha com o homem nascido de novo, que tem a natureza de Cristo. E somente o homem
quando eu falo homem no sentido genérico, generalizado, homem e mulher, ser humano, para ele ter esses atributos, que são de Deus também, é necessário, irmãos, ser nascido de novo. É necessário ser nascido de novo, não tem como ter esses atributos se não for uma nova criatura em Cristo Jesus. Há atributos que só pertencem a Deus. Por exemplo, onisciência. Só para os irmãos terem a noção de que é atributo. A onisciência só pertence a Deus. A Deus. Onipresença. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está até no inferno. Eu, uma vez ensinando na sala de teologia, no IBEM, eu disse isso para os alunos, que Jesus estava no inferno. E os irmãos ficaram assim, mas como está no inferno? Jesus está no inferno, meus amados irmãos, pecador, o homem, o ímpio, quando chega no Hades, no inferno, ele vê Cristo lá como justiça. Ele está lá como justiça. Ele vai dizer, de fato eu estou aqui porque eu mereci estar aqui, pelos meus pecados, pelos meus erros. Então Jesus, Deus se aparece no inferno como justiça na mente e no coração deles, presente em todos os lugares, e somente Deus. Satanás não tem esse atributo. Tem alguns atributos que só é inerente a Deus. Satanás, ele não pode estar. É claro que ele tem os seus emissários, não é isso? O trono dele está na região celeste, diz a Bíblia, e ele tem os seus auxiliares, os seus demônios, que ele manda, ele envia demônios para atacar, mas não que ele seja onipresente. Isso só pertence a Deus, não ao homem. Agora, esse que nós vamos estudar aqui, irmãos, ao homem natural, ao homem pecador, ao homem que vive na natureza adâmica, é impossível. Aí eu uso a expressão dos escritores hebreus, no capítulo de número 6, né? Quando ele diz, é impossível. Eu digo a mesma expressão dos escritores hebreus, é impossível. Então aquilo que é próprio de alguém ou de algo, é uma característica que o pecador lá fora, por mais bonzinho que seja, não tem, mas que a igreja de Deus, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, nós temos, irmãos, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E que atributos são esses? Humildade, mansidão e longanimidade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o que é unidade? Atributos da unidade da fé. E o que é unidade? Me ajude os irmãos, por favor. Coesão. É isso? É isso aqui, ó. Não é assim, isso? União, estamos unidos, unidade. Mas na etimologia da palavra, unidade quer dizer o quê? Então os matemáticos, irmã Helena, C1, está aqui a etimologia da palavra. Eu disse os matemáticos porque, não é isso? Mas a irmã Helena respondeu, número 1, dentro da etimologia mesmo da palavra, é número 1, é uma ação, trazendo para nós uma ação coletiva, orientada para o mesmo fim. Aí entra o que o Jefferson disse, é coesão, união, acordo, conformidade. Isso, irmãos, só na igreja de Deus. Não se encontra essa qualidade, essa união. O pecador que está lá fora, quando ele olha para a igreja, a figura da igreja, aqui dentro, o que o pecador vê? O que ele diz logo? Esses crentes, eles são os crentes unidos. Quem está lá fora, irmã Liene, rapaz, a igreja é unida, a igreja é firme, irmão Luiz. É a visão de quem está lá fora, irmãos, da unidade, da união.
da igreja, ou atributos maravilhosos, não é, irmãos? É por isso que ele disse no capítulo 4, versículo 2 da leitura diária: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Bendito seja o nome do Senhor. Quais são os objetivos da lição? Explicar. Cite aí os amados irmãos, por favor. Eu quero que os irmãos leiam os objetivos para a gente interagir melhor, em nome de Jesus. Para haver unidade, primeiro, é preciso ter humildade. Não é humilde, não, é humilde. Certo, irmãos? E nós temos que aprender muito, mas muito mesmo, com essa virtude. Isso aqui é imprescindível para o fortalecimento da comunidade cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Irmãos, qual outro conceito de humildade nós poderíamos ter dentro dessas características? É a virtude de quem assume sua responsabilidade. Eu quero fugir um pouco da lição, porque eles não já estudaram a lição. Está aqui no slide, mas deixa eu comentar algo que não está aí na lição de vocês, permitam-me, nesse ponto. É característica e virtude de quem assume suas responsabilidades e atitudes sem arrogância, prepotência ou soberba. É o que está escrito na lição, na nossa lição. Qual é o texto que diz aí? Lá em Romanos, capítulo de número 12. Não é assim que está escrito lá? A verdadeira, o modo da humildade. E o versículo de número 2. Os irmãos que têm lição aí, tem lição os irmãos? É dessa forma. Paulo disse: irmãos, que vocês saibam só aquilo que vocês devem, nunca queiram saber além daquilo que está, além daquilo que está no coração, na mente, na vida, na condição, na capacidade de vocês. Sejam o que vocês são. Devemos ser aquilo que nós somos. E nós somos. E a importância para o povo de Deus, a humildade é uma virtude importante, imprescindível, para promover a unidade. Ou seja, deve ser a marca do cristão, assim como foi a de Cristo. Nós estudamos na semana na leitura diária, Mateus 11 e 29, que Jesus é humilde de coração, ele é manso e humilde. Ou seja, estar é um atributo dele, faz parte da natureza de Cristo. De Cristo. E quais são as características? Primeiro, não pensar de si mesmo além do que é. Aí é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, que eu falei para os irmãos. Dizer que é humilde já é um indicativo que não tem a verdadeira humildade, mas está deixando transparecer aquilo que realmente não é. Tem gente assim, irmãos, que bate no peito e diz: eu sou humilde. Já está dizendo que ele não é humilde coisa nenhuma. Já bate no peito e diz: eu tenho humildade. Não é preciso dizer que você é humilde. O que vai denunciar que você é humilde é a tua vida, é a tua vivência, é a tua forma de ser, de conduzir as coisas no dia a dia. É a tua vida que vai denunciar que você é humilde.
Jesus, ele tinha toda a condição de dizer: eu sou humilde, aprendei de mim, porque ele é o mestre por excelência, ele é o Raboni, é mestre, é mais do que professor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então nunca bata no peito e pregue e diga que eu sou humilde, não é preciso dizer isso. Paulo ensinou isso em Romanos, anote aí no capítulo 12, o versículo de número 3, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, e também no texto de Mateus 23 e 28, você pode aprender isso. Anote aí na sua lição, você está na escola dominical. Segundo, característica, considerar os outros. Você deve considerar, irmãos, os outros. Aí aprendemos com Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 3, a parte B. Ok? Quer dizer isso, despojar-se da vaidade de achar que é melhor do que o outro. Quando todos procuram honrar o próximo, o que se instala é o bom senso, a cooperação e amor mútuo, criando uma rede de gentileza e unidade. Certo, meus irmãos? Então é dessa forma que a gente tem que aprender. Outra característica da humildade, disposição para servir. Mateus 20, 28, Jesus falou sobre isso, que ele veio para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Atos 20 e 35 também está escrito dessa forma: todo aquele que acha que não pode servir, mas merece ser servido por causa da sua posição, não vive a verdadeira humildade. Aí Jesus deu o exemplo lá, não é isso? Em João capítulo 13, quando ele mesmo lavou os pés dos discípulos e enxugou-os. Jesus deu esse exemplo. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, mas ele veio para servir. Servir. Isso aqui vale para todos nós, irmãos, que somos líderes, professores na igreja, que Deus nos deu o privilégio. Nós estamos aqui para servir, para servir, para servir. Não é para ser servido, o intuito não é isso. A gente não pode de forma nenhuma, há uma expressão aí, eu ouvi alguém dizendo uma vez de alguém: aquele ali parece que tem um rei na barriga. Não. Nós, como servos de Deus, na igreja, é diferente, irmãos. Você pensa que na igreja é assim, é isso? Ah, porque é o pastor, porque é o professor, porque é o líder e tal. Não, de forma nenhuma. Claro que deve se honrar quem tem honra, diz a Bíblia. Mas não fique na posição de rei, de imperador. Esses dias nós estamos estudando Apocalipse, não é isso? E dentro da visão preterista, que Apocalipse se entende em 3 visões: preterista, futurista e historicista. Se você não ter essas 3 visões, você não vai compreender aquelas passagens da revelação, não é verdade? Aonde os reis, Nero, Domiciano, que veio depois de Nero, e outros que vieram antes, eles queriam ser adorados como Deus, como Senhor. É por isso que os irmãos sofreram. É por isso que a grande Babilônia caiu, símbolo de Roma. Naquela época derramou o sangue de muitos santos e muitos cristãos, porque os irmãos não se dobravam diante daquela situação, iam para a arena mesmo. Não lembram de Policarpo? Que quando disseram: tem uma condição para ti, para você não morrer aqui, negue o Senhor teu Deus e adore o imperador. E ele disse: eu não vou adorar imperador nenhum como Senhor, porque o meu Senhor é Jesus, e há 86 anos que sirvo ao meu Deus, nunca me fez mal nenhum,
nem agora que eu vou deixar de adorá-lo e negá-lo. E ele foi, meus irmãos, e morreu no fogo ali, na pirla, morreu mesmo, mas não negou o nome de Jesus. Nós não somos imperadores. Se tem algum pastor aí que quer ser rei, que quer ser imperador, se tem algum líder que quer ser assim, não é cristianismo, irmãos. Não é cristianismo. Nós temos que exercer a posição da humildade. A característica da igreja é humildade, e isso vale para todos os crentes. Mas qual é o resultado dela? Da humildade? Coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Irmãos, Paulo ele disse que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não foi assim lá em Filipenses capítulo 2? Ele falou isso? Parece que é o versículo 3. Se não funcionar isto, irmão, se isso não funcionar, jamais teremos unidade na igreja. Jamais. Jamais a igreja será unida se cada um se colocar, se posicionar na posição de chefe, de rei, de querer ser o maior. Aí Jesus chega e lava os pés dos discípulos, ainda diz ainda: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, e aprenda esta lição. Eu pergunto aos irmãos, em outra instituição, poderá haver essa qualidade? Em outra organização aí fora, tem esse atributo? Tem não, irmãos. Por que que na igreja tem? Porque Jesus veio para nos ensinar, nos dar a lição e nos fazer servos, e nos fazer humildes, respeito mútuo de um para com o outro, saber ouvir meu irmão, e meu irmão saber me ouvir também. Ainda que tenha diferença, mas as indiferenças, irmãos, ela caem por terra, porque o amor de Deus é supremo, estar acima de todas as indiferenças aqui na terra. O amor de Deus estar acima. Quem pode glorificar o nome de Jesus, diga glória a Deus. Eu vi o Sérgio olhando para o relógio, e eu olhei aqui, Sérgio, falta 10 minutos só. Então vamos para o ponto 2. Carlos Jorge, passe por favor. Até chegar ao ponto 2 eu já suprimi muita coisa aí, né? Para haver unidade, segundo ponto, é preciso mansidão. Então vamos lá todos. Para haver unidade é preciso o quê? Toda a igreja, 1, 2, 3. Isso, irmão, diga mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados e a bem gerir. Quer dizer, gerir aqui quer dizer administrar os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Quem pode dar glória a Deus? Irmão, já pensou na igreja, muitos irmãos bravos, tudo bravo, valente. Já pensou uma organização só de valente? Imagine aí os irmãos. Hein? Depois vocês leiam aqui o subsídio da vida cristã. Está na lição de vocês. Quem é professor, está na lição de vocês. Para reflexão de vocês, subsídio da vida cristã. Depois o ponto 3. Ainda no ponto 3, antes da conclusão. Faça, não vai dar para me ler aqui, mas fica uma lição de casa para vocês. Já pensou, irmãos? Só valentão, irmã Lucinete, irmão Antônio José. Como é que ia ser, irmãos? Ia ser sério, ia sair fogo, guerra. Irmão Antônio José. Valentia, e eu fiz aqui uma breve reflexão a respeito de Pedro, o apóstolo. Pedro era impetuoso, Pedro era teimoso, Pedro era arrogante, era valente, era
Mas Pedro tinha uma qualidade que talvez os outros não tinham. Ele era temente, ele era respeitoso, Sim. ele era altamente confiável, né? Correto. Por essa qualidade, Jesus colocou nele, né, aquela famosa chave que a gente sabe, né? Com certeza. Então era essa a minha palavra, que muitos de nós, irmãos, temos as nossas qualidades. Alguns de nós influenciamos até mesmo sem querer, né? Até mesmo sem querer. E às vezes alguém pode ter um pensamento errôneo a respeito de uma determinada pessoa. Aqui no Ponte existia antigamente um irmão que ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ensinava dignamente, mas ele era um tanto quanto impetuoso, né? Sim. Mas era um homem temente a Deus. Temente a Deus. E nós conhecemos, sabemos de pessoas que fazem o que não deveria fazer, depois se arrepende, vai lá, pede perdão e tudo, e a gente às vezes, a maioria não fica sabendo do perdão que ele pediu, né? Corretamente. E muito bem, boa contribuição, professor irmão Antônio José. Às vezes faz por um lapso, né, irmãos? Erra sem saber que está errando. Agora, claro que mesmo assim, esse irmão tem que trabalhar a virtude do Espírito Santo na vida dele, porque não pode ser impetuoso de forma nenhuma. E na humildade de Pedro, eu estudando a Bíblia, irmãos, eu pude observar a humildade de Pedro, porque Pedro até então só foi humilde mesmo, porque andou com Jesus, é claro, e depois do Pentecostes. Mas ele tinha um temperamento muito grave, né? Muito agudo, Pedro. Mas eu fui ver, irmão Antônio José, que trouxe aqui à luz, a humildade de Pedro. É que Pedro, irmãos, ele foi o quê? O fundador do cristianismo, a religião cristã. Jesus disse, confiou a ele para ser o líder da igreja judaica, até então judaísmo, agora cristianismo, e também o fundador da igreja gentílica, que não foi Paulo, foi Pedro. Pedro foi o fundador de ambas as igrejas. E Pedro, lá em Gálatas, e nos escritos dele também, era tão humilde, que lá no capítulo 2 da segunda epístola, ele chegou a dizer que leu todas as epístolas de Paulo. Não é isso? E Paulo chegou a repreender ele de forma áspera também, está escrito na Bíblia. Leu todas as epístolas de Paulo. Ele concedeu a ideia de ser um líder a Paulo, mesmo ele estando ali. E a igreja judaica, a liderança agora não é mais dele, agora era Tiago, o irmão do Senhor, que se tornou o principal da igreja judaica. Está escrito lá em Gálatas, em Atos, as 3 colunas da igreja, está escrito Tiago, depois Pedro. Mesmo ele sendo o fundador, ele continuou ali, a liderança da igreja passou para Tiago, a igreja do cristianismo, judeus, e a gentílica para Paulo, que foi o principal agora, e Pedro estava lá, aquele Pedro impetuoso e tudo. E quando ele escreve ali, professor Sérgio quer contribuir também, as epístolas dele, irmãos, de 1ª e 2ª Pedro, principalmente a de 2ª Pedro, leia essa epístola, meu irmão. Sim. A Cornélio, ali ele fundou, correto, isso, e para isso teve que ter uma lição dos céus, porque se o anjo de Deus não descesse para ele, Pedro ainda estava ainda impetuoso ainda, resistindo, e não querendo, irmãos, não querendo atender, foi preciso um anjo de Deus aparecer para ele. E é interessante que os irmãos judeus eram do mesmo jeito dele, que para ele vir com essa notícia, com essa doutrina, que o evangelho chegou lá entre os gentios, para trazer aqui para os judeus, você precisa ter uma convenção, um concílio, para colocar os pingos nos i, e ele teve que trazer vários irmãos como testemunha da forma como o evangelho chegou entre os gentios. Mas o melhor de tudo é que Jesus ele veio para unir. Então ele pegou do judaísmo,
que judeu tem que se converter. O judeu, o israelita, para ser salvo, ele tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal. Tem que se converter, irmãos. Não é só o gentio, não, como nós éramos gentios, agora nós somos igreja. Só para rememorizar os irmãos, gentio é aquele que não é judeu, que não faz parte da nação judaica. Esse é gentio. Todos que não são judeus são gentios. É isso? Aí Jesus veio para unir a igreja. Dos judeus e dos gentios, ele fez agora um povo seu especial, zeloso de boas obras, que é a igreja de Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então veja bem, meus irmãos, voltando aqui para o assunto. É importante a mansidão, me ajude os irmãos, quando der o horário aí. A mansidão é uma virtude que deriva da humildade. Sem humildade não tem mansidão. Não é verdade? Glória a Deus. Também não vamos confundir mansidão com covardia ou inércia diante do erro, do pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo falou sobre isso muito bem. Porque é manso aqui, o líder é manso e tal, aí surge o pecado na igreja e o líder tem que agir com amor, com graça de Deus, porque é uma vida, é uma alma, não é isso, irmãos? E agir com mansidão. E o terceiro atributo, para encerrar, longanimidade. O que é longanimidade? É uma virtude de quem tolera. Longanimidade é uma virtude, uma virtude, irmãos, também intrínseca ao cristão, porque faz parte do fruto do Espírito. A humildade não está lá no fruto do Espírito, mas a mansidão, que é a temperança, e a longanimidade, a tolerância, isso é muito lindo, está lá como fruto do Espírito. Sim, irmã Liane. Senhora? Sim. De perdoar o seu irmão, né, de tolerar. Irmãos, e principalmente, irmã Liane, para a liderança cristã, o líder tem que ter essa qualidade na vida dele. Ora, irmãos, Deus não é longânimo? Aquilo que é longo, alguém fez uma leitura bíblica em classe aí na semana, não sei quem, explicando o que é longanimidade, explicou muito bem no grupo da IBD, o que é longanimidade, longânimo. Deus é isso, não é verdade? E nós temos que aprender assim também, ter paciência, saber. E o casal? O casal tem que ter isso aqui dentro do casal. O marido, a mulher tem que ser longânimo, tem que tolerar, tem que suportar, muitas das vezes, tem que aguentar, não é isso? Alguém diz é um espinho, não é isso? Mas tem que administrar, gerir, tolerância. Para poder suportar a vida a dois, que não é fácil. E principalmente, até que o cristão já tem a natureza de Cristo. Mas quando um não é cristão, aí é que tem que ter paciência. Aí é como Pedro escreveu, né? É quando se ganha alguém sem palavras, né, irmãos? O evangelho sem palavras, que salva alguém. Nessa condição aí, só pelo testemunho e por suportar ali, não é verdade? Para não explodir, ser longânimo, tolerante para com o outro, não é isso? Qual é o resultado da longanimidade? Para encerrar, perdão. A tolerância entre os irmãos deve ser mútua, devemos perdoar uns aos outros. Eu sempre estou pedindo perdão aos irmãos, não me perdoa, às vezes pela chatice, aquele negócio e tal, de pastor, né, irmãos? De líder, vai perdoando, irmãos. Ore por nós e peço oração logo para os irmãos. Eliminação das disputas e discórdias dentro da igreja.
Porque o crente não tem dificuldade para perdoar. Tem algum crente que tem dificuldade para perdoar aí? Tem? Se tiver alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por você. A igreja vai orar por você nessa manhã. Se tem alguém que tem dificuldade de perdoar. Às vezes eu vi briga de duas irmãs por causa de um quintal. Aí veio chegar no gabinete pastoral essa conversa por causa de um quintal. Duas irmãs do círculo de oração. Meu irmãos, não é fácil. Não é fácil. Irmã jogando lixo no quintal do outro. Fala até o problema aqui. Jogando lixo no quintal do outro. Irmãs, veterana, colunas da igreja. Aí já vai o pastor aconselhar e dizer como é que é, dessa forma. Porque senão explode mesmo. Tem que suportar. Entender, até gerir isso e resolver questões que não é fácil de forma nenhuma. Não é fácil de forma nenhuma, né? E depois eu falo para os irmãos aí. Perdão, eliminação de disputas. Conclusão, dá para encerrar. Entender que a saúde espiritual da igreja está diretamente ligada a essas virtudes. Entender que essas virtudes devem fazer parte da nossa vida dentro e fora da igreja. Fique de pé aí por algum instante. Nós vamos entrar com a classe de adolescentes, pré-adolescentes, juvenis. Irmãos, estude essa lição em casa. Muito maravilhosa, lição de cunho doutrinário. É isso? Para o nosso crescimento espiritual. Estudamos. Glória seja dada o nome do Senhor. Esta lição para a nossa sobrevivência espiritual. Alguém me perguntou essa semana, pastor, para que o senhor estuda a Bíblia? Eu respondi, para a minha sobrevivência espiritual. Para a minha sobrevivência espiritual. Glória a Deus. Estudamos essa lição para aprendermos no Senhor. Peçamos a Deus nessa manhã, Senhor, dá-nos humildade. Aleluia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa Deus externar isso no seu coração e isso resplandecer para que você seja uma liderança forte e eficaz. Não é preciso dizer que você ora não, irmãos. Tem crente que diz, eu oro 30 minutos, eu passei madrugada. Não é não. Quem ora não diz que está orando não. Não é preciso dizer que você está lendo. Não. Deixa Deus ver, a tua vida vai revelar isso, em nome do Senhor. Fecha os olhinhos, bote a mão no seu coração. Deus eterno e poderoso, obrigado, Senhor, por esta lição bíblica dominical. Obrigado pela vida dos teus servos aqui presentes, dos teus santos, da tua igreja, da tua eleita. Toma nas tuas mãos cada vida, continua cuidando de cada um de nós. Que esses atributos possam estar inseridos, Senhor, em nosso coração, para que possamos, ó Pai, revelar aquilo que está no nosso interior, sermos humildes, aprendemos de Ti, Senhor, de Ti, sermos mansos, aleluia, para que possamos herdar a terra e sermos longânimos, Senhor, sabendo perdoar um ao outro. Perdoa nossos pecados, perdoa-nos, se nós temos capacidade de perdoar o nosso irmão, o meu amigo, ainda que seja o meu maior inimigo, mas se eu tenho capacidade de perdoar, é porque eu estou vivendo em Ti. Só o Senhor pode fazer isso. Também perdoa-nos, Pai, as nossas falhas, nossas fragilidades, e ensina-nos a viver uma vida digna, cristã. A cristandade possa estar inserida sobre nossas vidas e sobre a Tua igreja como um todo. Abençoa a liderança da Tua igreja, Pai. Teu servo, pastor Caetano, os pastores, os professores de EBD em Caxias, ó Deus, e da Tua igreja como um todo, os alunos, a Tua eleita, tudo te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, sim, irmão Ibson, por favor. Sim? Com Joimar. Para ele, né?
Irmãos, fique de pé, vamos fazer mais uma oração. O irmão Ibson sentiu a necessidade, o desejo de fazer uma intercessão nesta manhã, uma oração intercessória, orando pelo Joimar Júnior, filho do irmão Joimar. De fato é preciso, acho que não está em casa ainda, esperando a terceira sessão aí para combater o câncer, mas Deus é fiel, tudo tem dado certo, Deus tem agido maravilhosamente, está firme. Estive lá com Lujinha, visitando, crente, falando da Bíblia, orando com ele, e a vitória é certa para aquele jovem Senhor, que já já vai estar sentado aqui, como disse o pai dele, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer oração. Irmão Ibson, faça essa oração. O senhor que teve o sentimento, o senhor faça essa oração, por favor, com a igreja e depois com os nossos irmãos queridos. Senhor Deus, eterno Pai, peço a Ti, Senhor Deus, que para Ti não tem nada impossível. O Senhor é o único médico que a gente pode confiar plenamente. Eu acredito, Senhor Deus, na Tua cura, na Tua libertação, que venha atuar em cada um de nós, onde mais precisais. Liberta e cura, Senhor Deus, espirituais, físicas e mentais. Senhor Deus, Teu servo que está passando por uma dificuldade, mas eu acredito, Senhor Deus, que a maior glória que Ele está tendo, Senhor Deus, é a garantia da sua salvação, e Ele também estará curado, para estar aqui dando seu testemunho, que para Ti não há nada impossível, Senhor Deus, que venha atuar nos corações de cada um de nós, que cada um venha orar um pelos outros, que Te venha pedir, Senhor Deus, Sua proteção. Abençoe também qualquer irmão que tiver com alguma enfermidade, que qualquer coisa que tiver visível ou invisível, que o Senhor venha curar, Jesus Cristo. Que a gente possa estar sempre unidos, tendo longanimidade, mansidão, bondade, que isso são frutos do Espírito, Senhor Deus. Que a gente venha atuar pelo Espírito, não pela carne. E que a gente não possa, cada uma vez, momento, Senhor Deus, deixar o antigo homem reinar sobre o novo homem. Abençoe e proteja nós todos, e que neste momento está profetizado em Teu nome a cura do irmão Joimar, Júnior. Que Deus venha abençoar e fortaleça seus pais também, Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que uma coisa que mexe, Senhor Deus, com o pai é qualquer problema com seus filhos, mas que dê força, Senhor Deus, que no momento de fraqueza é que Tu diz que o crente fica forte, e eu creio, Senhor Jesus Cristo, que a vitória está decretada em Teu nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todas e todos, agora e sempre. Com os nossos jovens.